Pessoal, tá na hora de preparar a comida? Para ela ficar bem saborosa, não pode esquecer de alho, cebola, ervas e sal. Mas você sabe qual o melhor sal para cozinhar? Afinal, tem tanta variedade, só que mesmo parecendo nutricionalmente, eles podem ser bem diferentes. Olhando assim, parece o mesmo tipo de sal, mas a diferença é grande. Esse fininho, por exemplo, é o sal comum que as pessoas usam para poder cozinhar. Ele é um sal que foi processado, refinado, perdeu seus minerais e tem até algumas substâncias químicas para deixar ele assim mais soltinho. Esse mesmo tipo de sal também pode ser o sal grosso, que é usado para evitar que os alimentos desidratem, como a carne, por exemplo, no churrasco. Por dentro ela fica suculenta e ele serve para temperar. Mas aqui também não possuem minerais e podem ter aditivos químicos. O sal light, ele já é uma mistura, metade cloreto de sódio e metade cloreto de potássio. Ele costuma ter um pouco menos de sódio, mas para quem tem problema renal, esse sal também não é tão interessante. E este aqui é o sal marinho. Ele já não é tão soltinho, mas também tem sódio, uma quantidade até parecida com o sal normal, mas muito mais minerais e sem aditivo químico. O sal marinho realmente é um pouco mais caro por causa da quantidade de minerais que é preservado nesse tipo de sal. E quando você for comprar, você vai achar nas diversas formas, podendo ser um sal fino, um sal grosso e até mesmo sal em flocos. Isso não modifica os nutrientes. O que conta mesmo é a diferença da cor desse tipo de sal, podendo ser ele levemente azulado, que possui às vezes mais quantidade de cálcio. O sal mais escuro, conhecido como sal negro, ele possui mais enxofre e até mais ferro. É interessante adicionar no final do preparo, porque ele tem um sabor levemente sulfurado. E o sal tipo flor de sal, que às vezes nem é tão fininho, ele tem 10% mais sódio, então merece mais cuidado no preparo, mas tem um sabor muito suave e interessante também para os preparos. É bom não esquecer que em qualquer tipo deles contém mesmo uma quantidade de sódio, que em excesso é prejudicial para o nosso organismo, pode levar a um aumento da pressão arterial e complicações mais sérias no organismo. Entre todos os sais, o mais interessante pela quantidade de sódio é o sal rosa do Himalaia. Ele tem esse tom meio rosado porque possui uma boa quantidade de ferro e de cobre e mais de 80 tipos de minerais. É o sal que tem a metade da quantidade do sódio em comparação ao sal tradicional, tem um preço um pouco mais caro, mas seria um bom investimento para você preparar a sua alimentação em casa. Agora que você já conhece a diferença entre cada tipo de sal, vale a pena investir em um tempero para sua comida mais saudável, que tem mais nutrientes, mas que você não pode esquecer.